Olá, homem de pouca fé! Há 2 semanas atrás eu fiz um vídeo aqui no canal alertando vocês de que a Bull Run, esse ciclo de alta, não continuaria enquanto não tivéssemos uma correção nessa região dos $24.500. O preço bateu nessa região e agora finalmente está caindo. E até onde eu falei que iria cair? Até os $21.200 inicialmente. Segue um trechinho do vídeo. Olá, criptomaníacos! Bitcoin subindo sem parar, já alcançou a região dos $23 mil, mas existe um motivo para eu acreditar que veremos uma correção a partir dessa região aí, entre os 23 e $24.500. Bom, vou começar pelo gráfico diário do Bitcoin. Rompeu essa região aqui dos $21 mil e subiu até a região dos $23 mil, onde encontramos uma nova resistência, como vocês estão notando aqui. E essa resistência, ela já está próxima da região da média móvel de 200 semanas. E realmente, ao se aproximar dessa linha, a gente já percebe a dificuldade do Bitcoin continuar subindo, né? Também pode ser um fator negativo para o preço nessa região que vai, deste momento, dos 23 até, como eu falei, os 24.500, 24.700 da média móvel de 200 semanas. Mas, como eu falei, existe uma resistência aqui e, em caso dela se concretizar e o preço começar a cair, a ter uma reversão aqui de curto prazo, né? Ele deve buscar primeiro esta linha branca, posicionada nos $21.200. E mais do que isso que vocês acabaram de assistir. Há 3 dias atrás, eu soltei outro vídeo falando sobre a cruz dourada. Esse cruzamento gráfico que acabou de acontecer e que é considerado positivo pelos analistas de mercado. Mas nesse vídeo eu falei o contrário. Eu falei que a tendência seria de queda no curto prazo. Dá uma olhada aí. Vocês estão vendo aí o gráfico diário e finalmente aconteceu o que era previsto, o cruzamento dessas duas linhas aqui. É uma cruz dourada, né? Uma Golden Cross. Então isso aqui indicaria pra gente uma subida de preço. Mas, se eu não me engano, em 100% das ocasiões onde aconteceu a Golden Cross no gráfico diário do Bitcoin, o que a gente viu foi uma queda no curtíssimo prazo e depois sim uma subida de preço. Indica no curtíssimo prazo uma quedinha de preço aí, em geral ao redor de 12%, 14%. Mais uma vez aqui, ó, cruza para cima. Quanto é que caiu aqui? Cruzou neste dia. De lá até o fundo, estamos falando de uma queda de 11,3%. Então, na semana, logo em sequência, a cruz dourada, né, uma cruz positiva, a gente tem queda de preço. Portanto, toda a informação que você precisava para se proteger dessa queda estava aqui no canal o tempo todo. Eu reforcei essa informação em diversos vídeos. Inclusive, falei o tamanho da queda para vocês, entre 12% a 14%, e vou mostrar para vocês como está acontecendo exatamente isso. É por isso que eu tenho uma carteira automatizada, para que você não precise entender, compreender todas as informações que eu passo para vocês aqui. Automaticamente, na hora que eu vendo, acontece a venda na sua conta lá da Binance, lá da corretora, ou mesmo na sua carteira pessoal. Você faz a movimentação e mantém os bitcoins na sua carteira. E hoje, por sinal, é o último dia da carteira HODL a R$19,90. Então, se você tem interesse, corre. Não sei nem se tem tempo, hein, pessoal? Tem que correr mesmo para conseguir comprar a minha carteira automatizada e fazer a mesma movimentação que eu fiz, tá? Quem é cliente da HODL sabe que a gente soltou um sinal, já foi vendido automaticamente, tá, pessoal? Eles não precisaram assistir isso que vocês estão assistindo agora e vídeos da última semana. Na hora que eu vendi, eles também foram vendidos. Eu já vou explicar melhor para vocês como isso aconteceu lá na carteira HODL, tá? Primeiro, vamos abrir aqui o gráfico diário do Bitcoin para vocês entenderem tudo isso que foi falado já há 2 semanas para vocês aqui no canal. Esse é o gráfico que vocês viram, né? E o que eu estava falando lá era o seguinte: a gente tem esta região deste caixote branco aqui, que era uma região conhecida como resistência lá atrás, no final do ano passado, e que depois de rompida, na minha visão, a tendência seria o preço chegar nesse ponto que chegou, no caso bateu em $24.258, $24.300, né? Eu falei $24.500, nossa, errei, hein, pessoal? E bateria aqui e voltaria para testar essa mesma região aqui como suporte dessa vez. E é o que a gente está vendo acontecer. Essa região aqui de cima dos $24.000, $24.500 é a região da média móvel de 200 semanas. E serviria, portanto, como uma região de forte resistência. Afinal, a média móvel de 200 semanas não é rompida para baixo, né? E já que ela foi, agora o mercado vai usar ela como uma resistência, né? Para ter certeza que o Bitcoin está forte. E foi exatamente o que aconteceu, tá, pessoal? O preço rompeu aqui, o que era resistência antes, foi bater na resistência da média móvel de 200 semanas e desabou para testar a região atual, onde, pessoal?
21.500 né? Eu falei para vocês 21.200, que é justamente o final dessa zona aqui, desse caixote, tá? Aqui é 21.200 dólares. Essa região aqui, ó, exatamente onde foi resistência no passado. Então agora a tendência, como eu falei para vocês, era buscar essa região. Aliado a isso, nós temos aqui embaixo esse cruzamento, a famosa cruz dourada, que os analistas consideram como positiva. Mas como eu trouxe para vocês, em 100% das vezes na história do gráfico diário, quando tivemos a cruz dourada, no curtíssimo prazo, tivemos uma queda de preço ao redor de 12% a 14%. E nesse momento aqui, vocês estão vendo que a queda atual, a partir da cruz da morte, já é de 7,3%. Portanto, já caímos aí mais da metade do que deveríamos cair, né? Ainda pode continuar essa queda até o final, digamos que vai até o 21.200, né? 21.200 é aqui, teremos uma queda ao redor de 9%, tá? Então já está alinhado, mas poderia vir um pouquinho mais, se for 12% a 14%, vocês vão ver que a gente pode bater até aonde, pessoal? Até justamente o que eu falei no vídeo também, né? Até a linha verde, que é a média móvel de 200 dias, no caso, que está posicionada aqui ao redor dos 19.500 dólares, tá, pessoal? Já estava mapeado para vocês esse movimento que estamos vendo no momento, e é por isso que, baseado nisso, eu coloquei ali um stop no meu gráfico, no caso, né, para vender Bitcoin, parcelas do meu Bitcoin, não vendi tudo, obviamente, né? O pessoal que está na carteira Hodl sabe qual foi a fração que eu vendi. Vendi a partir do rompimento de uma região ali que, teoricamente, eram uns 22.200, 22.400, mas a gente acabou demorando um pouco para soltar esse sinal, né? E aí a venda aconteceu no 22.000 redondo, né? 22.000 dólares a gente foi vendido. E agora estamos esperando o preço recuar o máximo possível para recomprar Bitcoin abaixo, aumentando, portanto, as frações de Bitcoin que a gente possui. É por isso que eu falo para vocês que a carteira Hodl acelera a acumulação de Bitcoin. Ela te dá o primeiro Bitcoin mais rapidamente. Conquista o seu primeiro Bitcoin mais rapidamente. É dessa forma que a gente faz e que vem dando certo continuamente, né? Mais uma vez estamos acertando o movimento. A mesma coisa aconteceu com o Ethereum, tá? Também tem o Ethereum na carteira Hodl atualmente. Fizemos ali um movimento para reduzir a exposição de Ethereum, esperando essa queda e comprar Ethereum no fundo para aumentar a quantidade que a gente tem. Esse próximo gráfico explica isso de outra forma, né? Vocês percebem o preço do Bitcoin, ele estava seguindo essa linha de tendência aqui, e na hora que acontece esse rompimento, aqui nos 22.500 dólares, qual que seria a expectativa? Uma queda de preço até este alvo aqui, esta zona esbranquiçada que vocês têm, que era justamente aquela zona de resistência lá atrás, ou seja, 21.200 dólares, como vocês estão vendo, né? E o preço deveria buscar essa região, esse alvo, para depois voltar a subir. Eu falei isso para vocês aqui no canal e é justamente essa movimentação que a gente está vendo. Mas a sua pergunta pode ser, Guilherme, e se a gente romper para baixo do suporte dos 21.200 dólares? O que pode acontecer? Alguns analistas estão prevendo este tipo de movimentação aqui, tá? Então, quer dizer, rompemos a região dos 22.400 dólares, que seria ali o gatilho para venda do meu produto, na minha carteira pessoal, né? E aí o preço derrete até esta linha branca aqui, ó, que é o 21.200 dólares que a gente já conhece, correto? Essa região aqui que era resistência antes. O preço está recuando justamente para essa posição. Se rompe essa região, vocês estão vendo uma marcação aqui, um rabisco azul, que indica o possível movimento. Por quê? Por que seria uma queda tão forte até os 17.000 dólares? Porque subiu sem nenhuma resistência, correto? Dos 17.000 até os 21.200. Mesma coisa que a gente teve nessa queda aqui atrás, estão vendo? Essa queda aqui no final de 2022 também não teve suporte nenhum, desabou. Portanto, é uma conhecida região que não tem resistência nem suporte, ou seja, quando o preço rompe essa região de cima, ele tende a desabar diretamente até o próximo suporte relevante, essa região aqui dos 17.000 dólares. E se eu trouxer aqui o meu gráfico semanal, vocês vão perceber que faz sentido essa análise, né? Um rompimento dos 21.200, levando aí a um desabamento de preço até os 17.000 dólares. Porque 17.000 dólares, pessoal, é exatamente, olha só, exatamente a nossa linha de tendência no gráfico semanal. Aquela que não é rompida desde muito tempo atrás, né? Então, se eu tirar o zoom aqui,
Olha essa linha branca, a linha de tendência, ela vem sendo respeitada e encostada aqui diversas vezes, né? Desde 2017. O preço bate aqui, volta a subir, bate aqui, volta a subir, bate aqui, volta a subir. Aconteceu isso recentemente, de bater na linha branca e voltar a subir. E vocês percebem que se o preço não segurar nesta região aqui, vocês estão vendo umas velas gigantes, ele poderia ter outra vela gigante trazendo de volta para essa linha branca exatamente nos 17 mil dólares. Mas esse é o pior cenário, na minha opinião. Eu não acho que ele vai acontecer, porque, voltando aqui para o gráfico diário, como eu mostrei para vocês, temos essas linhas aqui, né? Esse cruzamento que é da média móvel de 50 com a média móvel de 200 dias. E a tendência seria o preço, se romper essa região dos 21.200, parar nesta região aqui das linhas, né, das médias móveis. Portanto, ao redor dos 19.500 dólares, na minha visão, tá? E a partir daqui voltar a subir. Isso aconteceu em diversos momentos aqui na história. Se eu tirar o zoom, vocês vão perceber que é normal, ao longo de um ciclo de alta, a gente observar pontos que eu marquei aqui em amarelo, onde o preço, depois de descolar muito para cima, ele retorna para a média. Ele retorna justamente para a região da linha amarela, da média móvel de 200 dias. Aconteceu ao longo de toda essa subida aqui de 2020 até a alta histórica que a gente teve lá nos 65 e depois nos 69 mil dólares. Então o preço descola, volta para a linha amarela. Descola, volta para a linha amarela. Descola, volta para a linha amarela. E o que aconteceu aqui recentemente foi o quê? O preço descolou muito da média móvel de 200 dias. O que ele está fazendo agora? Retornando à média, retornando para a média móvel de 200 dias. Portanto, esse é um movimento natural e esperado. Ele pode parar no 21.200 ou pode parar aqui na região dos 20 mil dólares, 19.500 dólares, antes de voltar a subir. Nada preocupante, olhando para médio e longo prazo, na minha opinião, mas uma oportunidade grande para você aumentar a sua quantia de Bitcoin, que é exatamente o que eu faço na minha carteira pessoal de forma automatizada para você. E como eu falei, está acabando o prazo para você comprar ela pagando somente R$19. Outro motivo para a gente considerar essa região de 19.500 dólares, 20 mil dólares como um possível suporte antes de uma subida é porque a gente precisa fechar o gap da CME, ou seja, a gente está falando aqui de contratos futuros, né? E quando a gente analisa o mercado de contratos futuros, ficam os gaps no gráfico de preço que geralmente o preço precisa retornar para fechar. Vocês vão olhar aí justamente o Bitcoin, ó, CME Futures, tá? 4 horas, gráfico de 4 horas. E olha só o que aconteceu. Aqui atrás, vocês estão vendo no início do ano, né? O preço subiu e fez esse gap. Ó. Não tem nenhuma vela fechando essa região aqui. E aí o preço continuou subindo. E agora o que acontece? A tendência natural seria o preço voltar para essa região, que está lá, como eu falei, entre os 19.500 e os 20 mil dólares. Tá? Então o preço poderia voltar aqui, fechar aquele gap que ficou aberto lá atrás e aí voltar a subir. Mais um imã aí puxando o preço do Bitcoin para essa região que eu estou passando para vocês. E esse movimento que gera uma ansiedade na gente, o Bitcoin está subindo, mas ele volta a cair e tal, não é nada diferente do que aconteceu no ciclo anterior. Se a gente afastar o gráfico bastante, vocês vão ver que a mesma movimentação que aconteceu no ciclo de 2013 a 2017 está acontecendo no ciclo de 2017 a 2023. Então, são movimentos esperados quando a gente olha na distância, né? Vou mostrar o gráfico para vocês. Tá aqui, esse é o gráfico semanal do Bitcoin. Notem como os movimentos aqui do preço são muito similares entre esses dois períodos. Claro que 2017 e 2023 estamos falando de 2 ciclos do Bitcoin, mas pouco importa, estamos falando de análise gráfica aqui, né? Então, olha só que interessante. A gente tem lá em 2013 um primeiro pico marcado aqui nesta seta vermelha, o preço cai, forma um fundo, na sequência forma um fundo e aí volta a encontrar aquele ponto que tinha sido a alta, né? O pico anterior, marcado aqui agora com esta bola roxa. Mesmo movimento que a gente tem aqui. Em 2017, a gente encontra uma alta histórica, 20 mil dólares, temos uma queda no mercado, faz um fundo aqui, na sequência, um fundo mais alto. Mesma coisa aqui de trás, correto? Volta a subir e a gente percebe, nesse momento da bola roxa, a gente testando justamente aquela resistência anterior e rompendo. Mesma coisa, ó, lá atrás, rompemos, formando o quê? Um novo topo. Na sequência aqui deste gráfico, a gente forma um segundo topo mais baixo. Essa é a diferença para esse movimento que a gente tem
no ciclo atual. A gente tem dois topos na mesma altura, tá? A gente até diz que a alta histórica real, graficamente, para o Bitcoin, não foi essa segunda dos 69 mil dólares, e sim a primeira dos 65 mil dólares. Isso aqui teria sido um falso rompimento, tá? Mas, enfim, a gente tem dois picos aqui e também temos dois picos aqui nesse momento, tá? Um, no caso aqui, mais baixo do que o outro. Temos uma queda de preço e chegamos numa região. Que região é essa aqui, pessoal, que a gente teve lá entre 2015 e 2016? É aquela região que lá atrás ela serviu como topo, né? Então, ó, o preço encontra aqui agora um suporte, às vezes faz aqui um falso rompimento, mas é uma região de suporte bem claro que a gente tem aqui. E também, olha só, entre esses suportes a gente tem dois picos, correto? Dois pequenos topos locais aqui. E olha que interessante, nós estamos atualmente nesse mesmo ponto, ou seja, depois da gente encontrar altas históricas, o preço veio buscar essa região que lá atrás era o topo, ou seja, os 20 mil dólares, como suporte dessa vez. E é só, a gente teve um pico aqui, correto? Esse aqui é um pico local, né? E agora está no mesmo ponto, ou seja, um mesmo topo local, o mesmo pico aqui, que seriam esses dois no caso. O que aconteceu depois do segundo pico nesse gráfico? O preço caiu mais uma vez para pegar essa região de suporte antes de uma subida absurda que aconteceu na sequência. E olha só o que está acontecendo agora, a gente começa a ter uma queda de preço que pode trazer a gente para 20 mil dólares novamente. Justamente esse suporte aqui que a gente está falando, né? Antes do preço começar a subir, como aconteceu aqui atrás. As coisas conversam, né? Os gráficos conversam. Esse é o movimento natural e esperado do mercado quando a gente está trocando de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. O mercado ainda está meio ressabiado, desconfiado dessa alta, então ele faz testes. O teste que a gente estava tendo era, bateu na média móvel de 200 semanas, e aí, será que o Bitcoin tem força para romper? Como ele está muito afastado das médias mais próximas, por exemplo, média de 200 dias, média de 100 dias, o que vai acontecer? Vamos trazer o preço de volta para a média, para realmente ver se ele vai testar essa média como suporte, para aí sim voltar a subir. Isso aconteceu lá atrás, né, entre 2013 e 2017, e está acontecendo agora novamente. Faz parte desse processo de mudança de tendência do Bitcoin. Como dá para perceber, fazer isso sozinho por conta própria é complicado. Eu quebrei muito a cara na minha vida aí no passado tentando operar por conta própria. Hoje, por sorte, eu tenho uma equipe grande, né? São 30 pessoas na Criptomaníacos trabalhando para a gente fazer todas as análises necessárias nos gráficos para verificar tendência, mudança de tendência e conseguir fazer vendas nos topos locais e recomprar nos fundos locais, aumentando a nossa quantia de Bitcoin. Então tá aí, ó, pessoal, lá em cima do nosso site da Carteira Hodl, última semana, olha só, 6 horas para terminar as vendas, tá, pessoal? A R$19,90. Você que entrou depois aí, tá no sábado, no domingo, você pode continuar comprando a Carteira Hodl, mas pagando agora R$49,99, tá? Quem comprar agora nas próximas 6 horas ainda paga R$19,99. O site, né, o link para o nosso site está aqui na descrição. E olha só, a automatização é muito fácil, tá, pessoal? Automatiza em 5 minutos. Tem um robô, trabalha por API, sem precisar informar senha ou autorizar qualquer coisa para saque. Você lá na Binance autoriza o robozinho via API. Depois você vai vincular a sua conta da Binance ao nosso robô pelo Telegram. E aí vai acontecer automaticamente rebalanceamento da sua carteira, automação do seu portfólio em caso de atualizações, como eu fiz agora, né? Vendi alguma parcela, automaticamente vai vender também na sua conta. E só para fechar, como eu falei para vocês, na minha visão, a gente só tem uma confirmação de uma reversão de tendência, ou seja, uma tendência de baixa para uma tendência de alta para o Bitcoin, entrando aí no novo ciclo de alta, né? Fim do inverno cripto, quando o Bitcoin superar a média móvel de 200 semanas, que foi justamente a média que serviu de resistência agora no preço ali nos 24.500 dólares mais ou menos, né? Então o preço bateu ali, não conseguiu romper essa resistência e está caindo. O mercado está fazendo o seu teste, faz parte, tenham paciência e se não tiver experiência para fazer isso sozinho, sem cometer erros, conte com a minha carteira pessoal, tá? R$19, o link está na descrição e eu espero vocês por lá. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.